be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Atos capítulo 2, se você puder pegar a sua Bíblia. O livro é Atos, o capítulo é o 2. Atos, o capítulo é o 2. Espero que você esteja confortável. Para quem não veio a primeira vez, do ladinho, se você quiser puxar esse encosto do braço, você abre ele, tem um lugarzinho aí dentro que você pode tirar um trequinho, tudo assim. Tem um bagulhozinho que você puxa, tem um trequinho que você coloca as coisas em cima, né? Viu? Isso aí, viu? Então, para você não colocar a Bíblia assim e tal, quiser colocar do lado, achou aí? Aí, ó, maravilha, que bom. Se você tiver essa liberdade de fazer assim, fique à vontade para a gente ler, conversar sobre as Sagradas Escrituras. Atos capítulo 2. Nós estamos falando sobre repensar igreja. Repensando igreja, nós falamos sobre repensando igreja. Coloca para a gente as anteriores aí, Caio. Vou colocar você na roça aí. O primeiro, qual que foi o primeiro? Nascer. Você tem aí, não tem? Primeira parte que nós pregamos, falamos sobre o nascimento da igreja em Mateus capítulo 16. E ali nós conversamos bastante sobre quando a igreja nasceu. A expressão de Jesus no diálogo com Pedro, quando ele diz: Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, o nascimento da igreja, quando as pessoas dizem que quem inventou a igreja foi o homem. Não, a igreja é uma proposta da continuidade do processo ou projeto que Jesus iniciou. A primeira vez que a palavra igreja aparece é na boca de Jesus. E falamos sobre isso, está no YouTube se você quiser participar ou assistir esse sermão. Na segunda vez nós falamos sobre essa palavra, quando Atos 2, 42, se você estiver com a Bíblia aí, a primeira palavra que aparece em Atos 2, 42 é: e perseveravam, procastarael, que é a palavra no grego de perseverar, de persistir, de insistir, de manter foco e não abrir mão em hipótese nenhuma. E nós falamos que como hoje é necessário essa palavra perseverar no nosso tempo presente, inclusive nessas crises, né, Gu? Como precisamos perseverar. Também está no YouTube. E semana passada nós falamos sobre perseverar no quê? Segundo o texto, se você estiver com a sua Bíblia, está dizendo assim: e eles perseveravam. O tema do título é como viviam os convertidos, os primeiros cristãos. E ele começa dizendo: eles perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Essas instrumentalidades do versículo 42 só por enquanto, que nós vamos falar nesses dias, nós já falamos sobre esse perseverar na doutrina dos apóstolos, que foi semana passada. Inclusive falamos sobre a doutrina dos apóstolos e a doutrina dos demônios e a doutrina dos homens. Nossa, pastor, tem isso? Tem, e está na Bíblia. Se você quer acompanhar essa mensagem, está no YouTube também. Você aprende lá quais são as doutrinas dos homens e a doutrina dos demônios. Só para você entender, a doutrina dos demônios é aquela que é gerada a partir de uma instrumentalidade meia-verdade, provocando a ser uma heresia, e aí desconstruindo tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Aconteceu isso lá no Éden, e começa a acontecer em vários outros momentos, e hoje muito mais nas igrejas acontece essa teologia, ou essa doutrina dos demônios. E a doutrina dos homens, onde nós temos elementos extra-bíblicos que são colocados para uma postura de adestramento e não de transformação. Paulo falava isso. Ou seja, muda o seu jeito externo, mas não muda a tua consciência. Isso é adestramento. Você faz isso com cachorro, porque o Espírito Santo não habita em cachorro para mudar ele de dentro para fora. Aí quando a igreja tenta fazer isso, ou homens tentam fazer isso, eles começam a colocar algumas doutrinas humanas para fazer com que o indivíduo se molde a isso, e a despeito dessa moldagem, ele se transforme, mas o interior dele continua a mesma coisa. Por isso que nós temos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a produção dele é diferente. Ele vem e habita em nós, e a partir da ação dele em nós, nós somos transformados, e não
doutrinados. Não que a doutrina não seja importante, você que veio no domingo entendeu. E hoje, quando a gente começa a continuar nesse texto, a terceira palavra que esse texto nos traz é a palavra comunhão, que no original, na sua Bíblia, se você quiser colocar aí, kainonia ou koinonia no original grego, que é a palavra usada ali para comunhão, para unidade, para estar juntos. E quando o texto usa essa expressão, e se você entendeu, nas primeiras vezes nós já falamos, você que já está aqui algumas vezes, quando a palavra diz perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, ele quer dizer que em todas aquelas 4 áreas havia necessidade de preservação e de perseveração. Existe perseveração? Existe? Tem aí agora vocês ouviram, então existe, eu falei, existiu. Perseverar. Minha esposa que fica falando, Isaías, você fala umas palavras lá que às vezes eu não sei se tem. Eu falo, não tem, se não tiver para pôr, que agora tem, né? O pastor falou, está falado, então tem. Se não tem, depois vocês falam, pastor, não existe, aí eu corrijo aqui e não coloco mais aqui. Mas essas 2 ações da igreja, elas começaram a moldar a igreja, e essas 2, diferentes das outras ações da igreja, essas 2 em especial, parece que Lucas deixava bem claro que, gente, é difícil a doutrina dos apóstolos ficar firme nela. É difícil ficar firme na comunhão, que é o dia de hoje. E aí uma pergunta para nós tentarmos refletir nesse início, considerações iniciais, é difícil ficar em comunhão com gente? É difícil relacionamento com pessoas? Tanto é difícil que hoje em dia essa ação, essa instrumentalidade, ou vou falar um dia sobre isso, idolatria pet, começou a tornar-se tão importante no meio que as pessoas começaram a usar a frase, eu prefiro confiar em cachorro do que em pessoas. De 2 uma, ou esse indivíduo é extremamente decepcionado com gente, precisa trocar de gente que está perto dele, ou ele não conhece a palavra de Deus, quando diz que cachorros, bichos ou qualquer outra coisa é muito menor do que ser humano. Jesus diz isso no livro de Mateus capítulo 6, quando ele fala, não valer vós mais do que qualquer esses animais ou aves ou algo assim. E quando Deus fez, ele não disse, semelhança a mim, ele fez só bichinho. Quem faz os bichinhos virar mais do que ser bichinho, só estou dando spoiler da mensagem no outro dia, é nós que tem frustrações e desconta no bichinho a necessidade de ter alguém por perto, que não fale, que não conteste, que não nos confronte, só olhe para nós e abane o rabinho. Por isso que é mais fácil confiar em bicho do que em gente, porque as pessoas acordam más. Você acordou mal às vezes algum dia? Já acordou meio mal, ou acordou bem hoje, aí você olha para a esposa olha para você assim, não estou bem hoje, hein? Ixi. Eu quando estou nesses dias assim, minha esposa sabe, eita, vou ficar na igreja mais tempo. A gente é assim. Relacionamentos não são fáceis. Não só não são fáceis, como conviver em relacionamento, conviver com família, conviver com pessoas do trabalho, pessoas da escola, amizades, namoro, igreja. Gente, não é fácil não. Tem gente chata em qualquer lugar. Tem um monte de gente chata olhando para mim. Entendeu, né? E tem gente chata olhando para vocês. Também me ponho nela. Porque isso aqui é um lugar chamado igreja, a estrutura que nós estamos aqui, predial somente, mas é uma estrutura que a gente representa essa problemática que nós temos quando nós conversamos a respeito de ser igreja ou de se relacionar com as pessoas. Temos dificuldade, e isso é normal desde lá de trás até hoje, nós temos problemas em relacionar-se com as pessoas. É fato que algumas pessoas, infelizmente, são mais chatas. Tem outras que são mais legais. Tem algumas pessoas que às vezes são mais acessíveis, outras não. Temperamento. Tem algumas pessoas que são mais felizes, por exemplo, São Paulinos hoje. Outras não, os palmeirenses hoje. Falei que ia falar. Não podia perder, cadê o Joel? Ô Joel, desculpa, mas não podia perder, né? Foi mal, né? Então tem dia que algumas pessoas estão mais felizes, outras não. Tem dia que algumas pessoas estão melhores para se relacionar, mas tem dia que aquela pessoa que ontem era maravilhosa, hoje ela já não está muito bem para se relacionar com você, e nem tem a ver contigo.
Tem a ver com outras histórias. Tem a ver até com acordar mal, porque sonhou mal. Uma vez, eu não sei se aconteceu isso já com você, comigo ainda não, né? Mas já aconteceu com alguns que falam isso, que a esposa acorda, o rapaz acorda com a esposa, e ele olha para ela e bate nele. Por quê? Sonhei que você está me traindo. Mas o que tem a ver eu sonhar que eu estou traindo e eu não te traí, eu apanho? Então tem gente que até no sonho tem ideia e já acorda batendo nos outros. Não sei se é assim com alguns. Em casa não aconteceu, né, meu anjo? Nunca ninguém rolou essa treta, nada, graças a Deus. Mas é relacionamento. Por isso que quando o autor aqui vai dizer para nós que é necessário a comunhão, e essa comunhão precisa passar pelo vínculo da perseverança, ele está dizendo claramente que é difícil a gente viver com outra pessoa. Não é fácil. Pode ser pastor, vixe, pior ainda, pode ser quem quer que seja, irmão, é difícil andar junto com alguém. E é difícil, mas é necessário. Por dois motivos, aqui na consideração inicial eu quero colocar. Primeiro, na questão natural. É necessário, nós não somos ninguém sozinhos. Até para nascer, você precisou de alguém para puxar você, ou alguém para fazer força, para jogar você para fora. Você não nasce sozinho. Para você sair dali ou amamentar, você não sai tateando só e não. Alguém tem que te dar leite. Sempre nessa dependência de estar com alguém. Vai andar. Para você falar, você precisa de alguém para ouvir alguém falando, e você ter a audição e começar a aprender e falar. Tudo desde o nascimento até o final hoje, para você morrer, alguém tem que te carregar para jogar você dentro do caixão. Desculpa aqui a brincadeira, mas alguém tem que levar, 6 pessoas tem que levar para lá. Nem sozinho você consegue catar ele e vai embora. Não vai. Desde quando nasce até o final, nós precisamos das pessoas, então não dá para viver sozinho. Não dá para ser ilha. Mas o segundo momento interessante dessa consideração inicial é por uma questão criacional. A primeira é natural, nós dependemos uns dos outros. E a segunda é criacional. Deus nos criou assim. Se você olhar para a palavra de Deus, você gosta de anotar, Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, quando Deus estava terminando de fazer a criação toda, Ele olha para o homem, olha para a situação que Ele está fazendo, Ele diz, façamos, olha para o homem, não olha para os seus, e diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, quando Deus fez a mim, a você, quando Ele fez o homem, o desenvolvimento de fazer o homem foi a despeito de uma expectativa de uma comunidade. Porque senão Deus falaria assim, vou fazer o homem à minha imagem. Mas como Ele diz, façamos, Ele está dizendo que tem mais gente com Ele. Que há uma trindade, segundo o Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer que a comunidade, a primeira comunidade de comunhão existente é a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Evangelho de João capítulo 1 vai dizer que o verbo se fez carne, mas o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, antes da fundação do mundo, se você quiser uma coisa bem clara, Deus estava olhando o Pai para o Filho, Jesus e para o Espírito e dizendo, vamos fazer um cabra bonito, uma mulher bonita igual a nós? Em outras palavras, é assim que o texto está dizendo de Gênesis. Se Ele vai fazer algo semelhante a eles, o sentimento, a intrinsequidade de ter em nós a necessidade de comunidade, é porque Ele nos fez assim, porque Ele é assim. Deus é comunidade. Deus é comunidade e a gente é comunidade. Mas o segundo elemento dessa criação é porque ao mesmo tempo que Deus fez o homem e a mulher, fez todos, antes de concebê-los, Deus fez as coisas, fez o bichinho, fez a Daunita, né, gente? Cachorrinho, fez o gatinho, fez a Chiquinha, né? Cachorrinho, bichinho e tal, tudo. Aí olhou para o homem e viu que o homem estava só. Gênesis 2. Aí a palavra de Deus é bem clara quando Deus diz assim, viu o Senhor o homem e viu que estava só, e ele usou uma expressão no meio, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, talvez do céu, vamos pensar assim, Deus olhando para nós e percebe, fala, poxa, tem, e eu acho que talvez Adão teve esse sentimento também, né? Olhando para o boizinho tem vaquinha, Ju, olha para o gatinho tem gatinha, cachorro tem cadelinha, todo mundo tem certinho e eu não tenho ninguém. De repente Deus entra em cena e diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. E aí então que entra em cena, exatamente no versículo 18, Gênesis 2, a ação de Deus em fazer com que o homem entenda, e é o homem a criação, o homem, ser humano, entenda que ele não é sozinho e que sempre alguém ao lado dele vai fazer sentido para ele ser mais.
Por isso que quando a gente olha para esse texto, a gente percebe toda essa construção da coinonia, algo intrínseco da gente, algo meu e seu, que a gente precisa ter alguém com a gente. E não só precisa, como a gente luta, por isso a gente persevera. John Stott, no seu livro Discípulo Radical, ele coloca que a gente tem 3 carências humanas mais tranquilas. Vou dizer rapidinho aqui. A primeira, carência de significado, natural. Para onde eu vou, para que eu estou aqui, o que eu faço aqui, qual é o meu objetivo de vida, natural. A segunda carência, ele diz que é a carência de transcendência, ou seja, a gente não sabe ou não tem ideia de como vai ser, por isso nós temos medo do amanhã, nós não sabemos como vai ser amanhã, não sabemos as emoções e outras coisas, a gente não consegue adentrar alguns lugares, das quais somos totalmente bons, mas não conseguimos entrar aqui e ajustar a gente mesmo. Mas a claridade de que como nós precisamos de gente, como fez tanto mal para nós essa pandemia, quando diz que a gente precisa ficar longe um do outro. Talvez a gente até se acostumou, e eu tenho medo da gente se acostumar. Passou demais já, em cada quarto assim, o pai num canto, todo mundo conversando, cada um com seu celular. Ou já aconteceu o extremo de você ter que, pela tecnologia, mandar mensagem para alguém dizendo: filho, desce para vir almoçar. Ou para o quarto. A tecnologia nos ajudou a aproximar, isso é legal. Hoje mesmo falei com o Bruno, o pessoal que está assistindo a gente atrasado, ele assistiu uma semana depois, lá da Colônia, da Alemanha, e conversando com ele, a gente vê, essa semana agora, Paulo Júnior, Mariana, a gente se vendo, os meus pais, quando estão em Londrina, a gente se vê pelo vídeo, conversa, você vê, você se aproxima, fala, que delícia, nossa, quanto tempo não fazia isso? Antigamente não tinha essas coisas, nós viajávamos, o pessoal mais velho, cadê? Noeli, o pessoal mais velho, o pessoal da Noeli, você tinha que viajar e tinha que levar a ficha, lembra da ficha de orelhão? Aquela fichinha tinha a DDI e a DDD, descagem direta distância, descagem direta internacional. Ó, você viu? Eu sei disso porque eu leio. Em Cuiabá usei muito essa fichinha. E você ligava, tá? Hoje não, você liga ali, você pega o celular, onde você está? Aí você está ali, você está onde você está? Já atrás a Angélica me ligando. Zé, falar que você no vídeo eu atendi, meu anjo estava no andaime. No andaime eu falo com a minha esposa, e ela me vê, e eu no andaime, e ela em casa. Olha que maravilha. Mas o problema é que a tecnologia tomou um espaço tão grande dentro de nós e nas nossas circunstâncias, que parece que a gente não aprendia ou não aprendeu a lidar com ela, e a gente hoje troca a tecnologia pela aproximação. A gente vai numa mesa, restaurante, em casa, cada um com seu celular guardado do lado ali. Quando deveríamos, talvez numa mesa, sentar num restaurante, todo mundo deixa o celular longe e vamos conversar. A pandemia fez mal para a gente, porque a gente parece que se habituou muito mais a ficar com o celular e ficar menos com gente. E aí então, por isso que a minha declaração, talvez no tempo presente, a perseverança a despeito da comunhão é muito mais importante do que a gente imagina. Sabe por que a gente está ouvindo isso aqui? Porque a igreja, segundo a palavra de Deus, ela é o reduto, ela é o espaço, é o nicho, onde a comunhão é existente e é declaradamente algo que a gente vive, apesar do distanciamento. Mas se alguém quiser encontrar um elemento chamado comunhão, tem que vir. Onde você pode ir? Você tem que instruí-los e dizer, vá numa igreja, lá tem comunhão. Ou seja parte de uma igreja, lá é comunhão. Ou visite uma igreja, você vai ser acolhido, amado, lá vive comunhão. Mas o grande problema é que nem nas igrejas mais as pessoas estão encontrando comunhão. A gente não está vivendo mais esses processos que a gente olha para a Bíblia, e quando o autor vai dizer para nós aqui, exatamente no versículo seguinte, olha comigo: em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos através ou por intermédio dos profetas. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos na medida que cada um tinha necessidade. Diariamente perseveravam no partir do pão, perseveravam nos templos, de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes os senhores que iam sendo salvos. Essa igreja aqui era fenomenal. Mas infelizmente, o que me parece, queridos, e aqui talvez você pode concordar comigo um pouquinho, é que a igreja deixou de pregar a tal comunhão.
Porque parece que a gente entra numa igreja e sai, nem é visto, nem lembrado. Óbvio, tem gente que é reservado. Natural, respeito. Eu sou exagerado. Eu quero abraçar, eu quero beijar, quero estar junto, carregar no colo. Eu não tem problema. Agora a pandemia, para mim, foi uma algema, você não tem ideia como é difícil. Mas alguns não são, não tem problema. Mas na medida que cada um tem a sua proporção de comunhão, ela deveria, ao entrar aqui, sentir-se participativa, sentir-se pertencente, sentir que aqui tem um lugar onde ela pode chamar as pessoas, os amigos que estão por volta, de irmão, de companheiro ou de alguém que tem uma certa confiabilidade em abrir o coração. Mas as igrejas fecharam para isso. Por isso que talvez você que veio pela primeira vez hoje, e você que ainda não veio, que está na internet com a gente, venha. A nossa igreja, ela é mais do que uma igreja, ela é um complexo. E intencionalmente nós fizemos assim. A própria logo nossa, ela é intencionalmente desse jeito, porque a nossa intenção é conectar pessoas para o envolvimento crescente com Jesus. Lembram disso? Nossa missão, conectar pessoas para o envolvimento crescente com Jesus. Essa é a nossa missão. Mas para conectar as pessoas, nós não precisamos ter só uma igreja, nós precisamos ser igreja. E ter espaços, por isso que você entra, você tem uma quadra de basquete, você entra, você tem uma mesa de ping-pong, se você quiser perder para mim lá depois, me chama, eu vou lá, meio manco. Nós temos um lugar para você sentar, para conversar, nós temos um lugar só para as crianças se conectarem, nós temos um lugar aqui para você se alimentar depois com a gente, ou participar de um churrasco com a gente aqui, né, Fabião? Daqueles bem bom mesmo, trem gostoso. Você tem um quarto secreto para você ficar, você tem uma parede escalada para você brincar, e você tem também o templo para você adorar. Mas todos esses lugares é para a gente se conectar e você se fazer parte, sentir-se parte de uma família, de uma comunhão, de uma koinonia, de um espaço onde fala, eu tenho um lugar onde eu possa ir. Se eu estou feliz, eu vou lá e vou brincar, jogar basquete. Se eu estou triste, eu vou lá e vou orar, porque tem um lugar para eu estar. Se eu estou precisando de gente, eu vou lá porque tem. Se eu quero ficar sozinho, eu vou lá porque tem espaço. Ou seja, é um lugar onde as suas necessidades são supridas de forma geral. Isso deveria ser uma igreja para todos os lugares. Mas o problema é que a igreja não é feita somente, já falei isso, de estruturas, ela é feita da gente. Bom ter estruturas, bom ter o quarto secreto, bom ter um lugar desse aí para a gente desenvolver uma comunicação, uma conexão irresistível, bom fazer um churrasco, bom a gente conversar. Mas o que faz a comunhão não são essas estruturas, o que faz a comunhão é a sua atitude aqui dentro. E aí entra no nosso problema. Sabe por quê? Letícia me perguntou ontem sobre a fé. Lembra, Letícia? A gente crê na fé em duas estruturas. Em vários princípios a gente coloca assim. É o princípio da natureza e o princípio da testificação. Lembrem comigo. A natureza da fé é o conhecimento. E a testificação da fé é a confiança. Nossa, pastor, eu não entendi isso, me explica, outro dia eu te explico, não tem problema, hoje eu só vou dar esse spoiler, né, Letícia? A fé na sua natureza é conhecimento e na sua testificação é confiança. A comunhão, trazendo a comunhão para o mesmo procedimento de princípio, ela se encaixa exatamente aí. A comunhão, ela tem também a sua natureza e a sua testificação. Para você entender o que é cada um deles, a natureza é a estrutura, é onde às vezes a gente não enxerga, onde está embaixo, onde está se fortalecendo ali, e dali depois que saem as coisas. Por exemplo, aqui você só está vendo o palco, mas aqui embaixo tem areia, tem terra, tem sapata, tem um monte de coisa aqui que está estruturando isso aqui, que ninguém vê, mas isso aqui é a natureza. As paredes que compõem um pouco mais o palco em cima, é a testificação. Por isso que a comunhão, ela tem a sua natureza e a sua testificação a partir da cruz, que é o elemento máximo de Jesus para nós. Por isso que a nossa identidade de igreja é cruz, porque olhou para a cruz, você sabe que está falando de Jesus, está falando de morte, falando de amor, maior declaração de amor, de todas as outras coisas. E quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos a natureza da comunhão e a testificação da comunhão. E hoje eu quero rapidamente entrar ali para a gente entender a natureza da comunhão, semana que vem a testificação da comunhão. A natureza da comunhão, ela tem a ver com a parte vertical da cruz. E a testificação da comunhão horizontal da cruz. Vou repetir, a natureza,
onde se tem base, onde se fundamenta, onde é o mais importante de uma koinonia, de uma comunhão, tem a ver com a verticalidade da cruz. Patibulus, o nome dessa cruz, dessa tábua, dessa ripa, patibulum. E a outra, stirpes, que é a vertical, a horizontal. Por isso, quando eu chamo a responsabilidade para a gente pensar, princípios da comunhão a partir da cruz, a gente está vivendo talvez um problema de não ter comunhão como deveríamos na igreja, porque a gente está vivendo a comunhão a partir da horizontalidade, se esquecendo da natureza. A gente quer ter comunhão com as pessoas sem ter com Deus. A gente tem amizade, mas não tem comunhão. A gente quer desenvolver com as pessoas, às vezes, elementos da horizontalidade da cruz, sem entender que o primeiro ato de relacionar-se com a cruz, não é com a lateralidade, mas é com aquilo que está me ligando aos céus, me levando de novo, como criatura, tornando filho para chegar para o Pai. E todo mundo quer viver comunhão, mas não quer passar pela cruz, já viram isso? E quando a gente olha para isso, só para você entender, e uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, e você já ouviu muitos dizer isso: todo mundo é filho de Deus, você concorda com isso? Segundo o Evangelho de João, isso é mentira. Segundo a mensagem de semana passada, isso é doutrina de demônios. Por quê? Porque segundo o Evangelho de João, se você abrir aí, capítulo 1, versículo 12, Jesus diz assim, a palavra de Deus diz assim, na pessoa de Cristo, todo o envolto ali: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Recebeu quem? Encontrou com quem? Com Jesus. Então, se você se encontrou com Jesus, você é filho de Deus. Se você não encontrou com Jesus, você é criatura de Deus. Legal, ótimo, estamos na boa. E aí que faz a grande diferença da compreensão do princípio da comunhão, porque nesse princípio, se Deus é Deus sem cruz, eu sou religioso. Mas se Deus para mim é Deus com cruz, Ele é Pai e eu sou filho. E quando eu me torno filho e Ele Pai, já começa a desenvolver e gerar uma primeira comunhão existente na verticalidade, que é eu voltando a ter o que deveria ter com o Pai. Por isso que quando a gente olha para os textos da palavra de Deus, a gente percebe claramente que Jesus sempre teve essa intenção. Na sua oração sacerdotal de João capítulo 17, Jesus vai dizer assim: eu oro para que eles sejam um como eu também sou um. Todas as vezes que Jesus fala da koinonia, da comunhão, da união com as pessoas, da igreja, Ele sempre dá o veredito dizendo: ó, vocês precisam se unir, porque eu e o Pai somos. E isso dá a ideia muito clara de que só vou conseguir viver com alguém em comunhão, quer seja casamento, igreja, trabalho, qualquer coisa, se eu primeiramente estiver bem lá em cima. Por isso que a natureza da cruz, é aqui que eu queria que você entendesse, para a gente ajustar, alinhar bem claro esses paradigmas. Primeira coisa para você guardar: a nossa comunhão com Deus, ela foi quebrada lá no Éden. Era tão bonito lá. Quando você lê Gênesis capítulo 1, você lê Gênesis capítulo 2, um pouquinho do 3, bem no comecinho, antes de acontecer o que aconteceu, que nós sabemos, era lindo lá. O pai vinha na viração do dia conversar com eles, não é isso, Gabriel? Eles conversavam. A gente tem a ideia meio romântica de ler, mas sai um pouquinho fora da leitura, porque a gente lê Gênesis 1, Gênesis 2, aí chega no Gênesis 3, a gente tem a ideia de que foi só um dia que passou, que no outro dia que fez a mulher já pecaram. Não, irmão, tem vários momentos, vários dias. Fique em paz, tem um monte ali, bastante tempo. Não sabemos quanto, mas bastante tempo. Então eles viveram comunhão, viveram intimidade. Eles viveram momentos maravilhosos com Deus na viração do dia. Deus chegava e conversava com eles. Eles contemplavam tudo. Inclusive, segundo o próprio texto de Gênesis 3, eles olhavam para si e não percebiam que estava nu. Ou seja, era uma koinonia maravilhosa. Mas aí de repente veio o pecado. E o pecado, a hora que ele chega, ele tira, quebra, arrebenta a nossa comunhão com Deus.
Por isso que a gente não tem comunhão com as pessoas, porque a gente não tem comunhão com Deus. Por isso que ao perder a comunhão com as pessoas, ou ao não estar vivendo bem com as pessoas, ou ao não ter envolvimento bem com as pessoas, talvez nós deveríamos fazer uma autoanálise e perguntar: será que eu estou bem com Deus? Porque talvez a raiz da sua intriga de relacionamento não está nos outros, está em você com Deus. Tanto se você olhar para Gênesis, você vai perceber que no primeiro, Deus, lá naquele primeiro momento, quando colocou a comunhão, fez Adão, e Adão maravilhoso, tal, Eva lá, e quebrar essa comunhão. Aí você vê lá no Calvário, isso sendo resgatado, quando Jesus diz: está pago, restaura a comunhão, para que eu e você pudéssemos voltar ao Pai, ou a Deus, mas agora não mais como Deus, mas pela cruz como Pai, e eu como filho, voltar a ter comunhão com Deus, e até ter comunhão com Deus, eu vou crescendo, já sabemos disso, para que então eu me desenvolva em comunhão horizontal com as outras pessoas. Porque se eu não tiver linkado, Jesus vai dizer isso claramente, já ouvi meu pai falando disso várias vezes, se eu não estiver linkado com Cristo, sem mim nada podeis fazer, concorda, Góis? E se eu não estiver com Cristo, os meus relacionamentos são extremamente terríveis, ainda mais quando eu e você somos cristãos, porque se nós somos cristãos, a natureza da nossa comunhão precisa ser primeiramente com Deus. Faça uma análise aí para você entender, depois eu quero fazer algumas pontualidades ali, para a gente partir para algumas práticas. Como é que está a tua vida hoje com Deus? Você não acha que muitos dos problemas que você talvez está enfrentando na sua casa, no seu trabalho, com gente, tem a ver com a sua fraqueza de relacionamento com a cruz vertical, você com o Pai, Filho e Pai? Você não acha que talvez, faça uma autoanálise, não estou dizendo que é, nem que não é, mas quando você olha para Gênesis, você percebe que a primeira ação do confronto do pecado é quebrar a comunhão com Deus. O pecado quebra a comunhão com Deus. Quando Deus chegou e perguntou: Adão, onde estás? E ele disse: estou aqui. Por que estás escondidos? Tive medo. Por causa do pecado, a gente quebra a comunhão com Deus, e sabe o que a gente tem para falar com Deus? Medo. Medo de orar, medo de se abrir, medo de conversar, porque o pecado fez isso. A gente vai ficando como Adão, se escondendo, e Eva atrás da moita e se escondendo, quando Deus ali falando para a gente: cadê você? O que houve? O que aconteceu? E a gente ali. E por causa desse medo, ou dessa quebra que aconteceu primeiramente na natureza com Deus, Deus pergunta para Adão: Adão, o que aconteceu com você? Ele diz: foi a mulher que o Senhor me deu. Seja honesto, se você fosse a mulher de Adão, você não dava uma nele naquela hora? E se eu fosse, gente, eu dava um surdo, como é que chama aquele surdão? Né? Pá, dava assim, né? Deus, desculpa, escapou. Porque Deus chama ele para a responsa, ele aparece, e aí, Adão, o que aconteceu? Senhor, comi. Né, Kelly? Comi. Mas o que aconteceu, Adão? Você comeu, tá, tudo bem, mas o que houve? Então, Senhor, eu estava aí, a Eva foi lá, conversou lá, e a gente acabou comendo, mas eu comi, Senhor. Não. O cara é tão fanfarrão, que a primeira pergunta que Deus faz para Adão, Adão chega e fala o quê? Foi a minha linda esposa, Senhor, mas não faça nada com ela não tem culpa de nada. Foi isso que ele fez? Talvez seria melhor, né? Mas nem isso ele fez. Quando Deus pergunta a Adão, o que aconteceu? Ele diz: aquela mulher. E o termo é aquela, não, é exatamente isso que você está dizendo, é aquela. Quando a gente diz assim, eu e o Osés, quando a gente estava brigando, eu e meu irmão, aí o Osés ia lá para casa, ou eu com a minha mãe, vai lá cuidar do seu filho. Mas não é meu irmão? Mas quando nós não quer que seja perto, nós fala o quê? Seu filho, aquela mulher. Foi isso que Adão fez. Aquela mulher que quem que é o culpado dela estar lá e fazer o que fez? Que o Senhor me deu, então a culpa é do Senhor. Olha que Adão safadinho. Olha que teologia. Quem que é o culpado de Eva ter pecado? Segundo Adão? Deus. Estava sozinho, de boa, fazendo as coisas, cuidando, dando nome nos bichinhos. E de repente o Senhor me dá uma mulher, e a mulher me dá uma dessa. Então a culpa é do Senhor. Mas por que ele começou a ter esse tipo de relacionamento com aquela mulher da qual ele amava, que era carne da sua carne, sangue do seu sangue?
Porque primeiro ele quebrou o relacionamento com o Pai. Aí não sobra mais nada, gente. Quebrando com o Pai, a gente quebra relacionamento com Deus, a gente quebra com as pessoas ao nosso redor, quebra com a natureza, quebra com tudo, inclusive com a gente mesmo, porque a gente não se suporta mais e fala, como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Por isso que a grande questão, eu quero que você guarde isso nesse instante, falando sobre a natureza da comunhão, é perguntar para você, como é que está o seu relacionamento com a verticalidade da cruz? A primeira comunhão que você precisa tomar nota é a comunhão com Deus. Ah, mas eu estou bem com Deus e estou mal com os outros? Tu é mentiroso, segundo o Evangelho Cartas de João. Como você pode amar aquele que vê, odiar aquele que vê e não amar aquele que não vê, ou vice-versa? Ele fala, como que você pode falar que você ama as pessoas a quem vocês enxergam, mas a Deus a quem você não enxerga, você diz que não, está tudo errado, se você não ama aquele, não pode fazer isso, então tu é mentiroso. Ou seja, você que tem a ideia de que eu estou bem com Deus e está mal com os outros, você está falando de cruz errada, porque se você está bem com Deus, é muito provável que você esteja se esforçando para estar bem com os outros. Agora, não esteja bem com os outros, estou mal com os outros, dá uma olhada se você está bem com Deus. E o que significa, aqui para você anotar, e a gente partir para os finalmente, o que significa ter comunhão com Deus então, pastor? Deixa eu te dar algumas ideias básicas. Primeira, andar com um Deus, igual Enoque andou. Andar com Deus é ter Deus como companheiro ao meu lado. É saber que eu estou ali no cantinho do caráter, pegando um lanche, um docinho, alguma coisa, e olhar e não tem ninguém vendo, mas saber que Deus está comigo. É entender quando Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e no finalzinho, ainda mais para frente, no final de Mateus, ele diz, eu estarei com vocês todos os dias. Andar com Deus é saber que Deus está com a gente. E se Deus está com a gente, por que a gente teme o mal? Segunda consideração, que ter comunhão com Deus, o que significa? Além de andar com Deus, a segunda é confiar em Deus. Livro de Gênesis, quando nós olhamos para o personagem chamado Noé, Gênesis capítulo 14, 6, versículo 14, você vê que Noé nunca tinha visto chuva e Deus fala para ele fazer uma arca e ele confia em Deus. Simplesmente confia. Mas como que é esse negócio de confiar, pastor? Não sei, é simplesmente confia. É igual aquela questão que perguntam para mim, pastor, quando Deus fala, você sabe que você ouve Ele? Eu falei, eu ouço. E quando que Ele fala? Eu falei, quando Ele fala, não sei, mas quando Ele falando, eu sei que é Ele. Porque é uma coisa assim, minha e sua, você sabe quando é Deus. É a mesma coisa nessa circunstância. Quem quer ter comunhão com Deus, precisa confiar em Deus como Noé, confiar como Abraão, ou seja, eu sei quem está me mandando fazer, então eu sei quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para fazer o que Ele quiser, então eu só vou descansar e confiar. Isso é andar com Deus. Terceira verdade, andar com Deus também tem a ver com estar disposto a receber as instruções dEle. Porque às vezes Deus manda a gente fazer algumas coisas diferentes, como aconteceu com Abraão, em Gênesis 22, 20, 21, 22, lá no Monte Moriá, Êxodo, quando você tem Moisés e Josué. Ou seja, receber algumas instruções, andar com Deus tem a ver com ouvir o que Ele manda fazer e obedecer. Seja bem honesto, se você fosse o Abraão da vez, e Deus falasse, vai pegar seu filho Henrique, Ju, seu único filho, Ju, e vamos para o monte, lá você vai sacrificá-lo para mim. Talvez alguns de vocês diriam, é demônio. É demônio falando. Estou dizendo que Deus vai fazer isso não, irmão. Aquilo lá foi uma tipologia, é processo lá, não se repete, enfim, uma outra coisa de hermenêutica aí não é o caso. Mas você está disposto a ouvir, já que você disse que anda com Deus, alguma coisa que Deus te diga, que vai contra as suas ideias, você fala, poxa, e agora? Porque andar com Deus tem a ver com obedecer os mandamentos dEle, as instruções que Ele tem nos dado. Porque andar com Deus só com o que eu gosto, aí não é andar com Deus, é andar com o gênio da lâmpada mágica. Andar com Deus é tê-lo ao lado, mesmo quando as coisas não estão das melhores, e Ele manda você fazer aquilo, fala assim, mas tem certeza? Vai lá e perdoa. Senhor, mas eu tenho que perdoar, mas está na Bíblia. Quarta e última, ter comunhão com Deus tem a ver com ter a marca de Deus na sua vida. Gálatas capítulo 6, versículo 17,
Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. As marcas ali são evidências de que você pertence a um Deus. Se você entende a koinonia como processo da natureza da cruz, você entende que você não é só alguém que tem um Deus, agora você é alguém que é chamado de filho por um que é pai. E eu pergunto para você, quanto pai, quanto estrutura que você tem, o meu e o teu, o nosso pai, você tem as marcas desse pai? Se você pegar o Keller e pegar o Thales, escritinho. Você pega alguma criança pequenininha e bota perto do pai, fala: ih, filho, certinho. Como disseram já atrás para mim, né? Eu não sei quem foi, quem Henrique, o outro estava. Meu pai estava ali: é seu pai, eu sei igualzinho. Ainda bem. É seu pai escritinho. Ah, bem. Por que eu sou meu pai escritinho? Porque eu vim dele. Porque a minha natureza saiu dele. Porque a gente conviveu muitos anos juntos, então eu peguei alguns trejeitos dele. Porque alguma coisa que eu faço eu aprendi com ele. Porque algumas marcas que eu tenho na bunda, porque ele me disciplinou. Mas é com ele. Por isso que você pode olhar para mim e falar: eu goizinho escritinho, como falar para a gente lá em Londrina, lembra, Góis? Meu irmão já é bem mais bonito que eu, então ele é mais diferente de nós. Meu irmão é charmoso, olho verde, olha lá, Zé. Fica até com vergonha de mim, né? Diz que é o mais bonito. O mais bonito da família é ele, né? O mais bobo sou eu. Mas os dois são São Paulinos, isso que é importante, né, Zé? Isso aqui mata a situação. Falei de novo, viu? Falei de novo. Agora a pergunta para você: você é Deus escritinho? Ou se alguém olhar para você vai falar: filho de Deus? Ah, não pode ser. Talvez você é filho da Maria, do João, do não sei quem, para não falar demônios aqui e tal. Você é filho de tal, mas filho de Deus você não pode ser, porque não tem nada a ver com Deus. Não parece com Deus. Não tem comportamento de quem é o tal do filho de Deus, porque filho de Deus eu conheço. Filho de Deus, segundo a Bíblia, tem alguns comportamentos, algumas nuances, alguns trejeitos, alguma coisa neles que faz eles entenderem que são filhos de Deus. Você não é filho de Deus, não. Você tem marca de que é filho de Deus? Essa marca vai ser estabilizada quando você entender a comunhão com Deus. Por isso, deixa eu te fazer algumas questões de desafios para a gente partir por ouvir, refletir e agir e finalizar. Primeira coisa, avalie a sua comunhão com Deus. Como é que anda? Qual a última vez que você foi para um quarto secreto como aquele? Só você e Deus, e falou: Senhor, vamos trocar uma ideia. Qual a última vez que você fez isso? Talvez a resposta dessa pergunta vai determinar que nível de comunhão com Deus você está tendo. Talvez o prazo determine o nível de comunhão que você está tendo. Segunda questão para você pensar: que tal você crescer no relacionamento com Ele a partir da palavra e da oração, que são esses elementos para conhecê-lo? E aí eu pergunto: qual a última vez que você se debruçou no livro da palavra, nesse texto, e falou: Senhor, que gostoso ler. Como nós falamos semana passada, eu estou tendo os apóstolos conhecê-la. Qual a última vez que você fez isso? Talvez esse tempo também, essa distância vai determinar que a sua comunhão com o Deus está fraca. E a última questão: não é fácil a gente perseverar ou viver na comunhão com o Pai, porque é difícil. Nós somos pecadores e Ele é santo. Nós somos humanos e Ele é Deus. Nós somos falhos por causa do pecado e Ele é perfeitamente perfeito. Redundância para Deus vale. E por causa disso, às vezes a gente se coloca naquele momento difícil quando a gente diz: mas Jesus é Jesus, mas eu não posso agradar todo mundo. E a gente vai se esquivando e se avaliando por baixo a despeito de ser e de viver uma comunhão com Deus. Por isso eu desafio você: que tal a gente elevar o nível de comunhão com Deus? Porque aquele que te gerou é santo. E Ele mesmo diz na palavra: sede vocês santos, porque eu sou santo. Porque dentro de mim, de você, habita um Espírito, o próprio Deus, na pessoa da Trindade, no Espírito Santo, dentro de mim, de você, para que eu e você sejamos santos.
E como santo, pareçamos com o santo que é o nosso Deus, não aqui na igreja, mas em qualquer lugar que nós estivermos, as pessoas possam olhar para nós, pois é Jesus escritinho, é filho do Pai, igualzinho. Por isso que Jesus sempre diz nas suas palavras, e Paulo fala isso por pelo menos 3 vezes nas suas cartas em Corinto, uma delas, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A natureza da comunhão tem a ver em transformar você em alguém que se encontrou com Jesus. A natureza da comunhão tem a ver em transformar a minha e a sua vida como alguém que se encontrou com o Pai e teve a vida transformada. Ouvir e refletir e agir. Pode subir aqui, galera, para a gente tocar uma última canção. Para você ouvir, refletir e agir. Você chama Deus de Pai ou você chama Deus de Deus ainda? Ah, não sei, pastor, posso, não posso? Se você já teve um encontro com Jesus, você pode chamar Deus de Pai. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, você tem que chamar Deus de Deus. É assim. E Deus nunca veio para se tornar só seu Deus, Ele veio para que você fosse filho. Jesus quebra isso em Mateus 6, dizendo para todo mundo, quando você orar, você vai orar diferente agora. Ao orares, versículo 9, ele diz, orares assim, Pai nosso. Eu acredito na minha visão, que quando Jesus falou isso, Pai nosso que estás no céu, acho que os discípulos eram assim, porque ele estava ensinando os discípulos a orar. Você lembra do texto? Acho que um discípulo olhou para o outro e falou assim, Pai nosso. É Deus, Pai. Pai nosso que estás nos céus. Está ouvindo, Pedro? Jesus quebrou tudo. Porque Jesus veio proporcionar para mim e para você a possibilidade da gente olhar para cima e olhar para um céu e falar, Deus, não, fala Pai, eu sei que Tu me ouves, eu sei que Tu estás aqui, eu sei que o Senhor me chamou, eu quero ser igual ao Senhor. Esse é o privilégio da gente poder chamar Deus de Pai. Segunda verdade, você não está com saudade do Pai? Hoje em especial meu pai está aqui. Está aberto aí? Pode tocar aí. Meu pai está aqui. Fazia tempo que o senhor não vinha negócio. Não tinha visto nada aqui, não veio nem ajudar, né? Pica fumo, pastorzinho, viu? Quer pôr a mão na massa mais. Ah, pensei alto, desculpa. Fazia tanto tempo que a gente não se via em casa. Fui lá, vê-lo, aniversário dele, 70 anos, né? Agora fazer uma festona lá. 70 anos. Eita, tá bonito, hein? Ó, chegar lá assim também. Mas eu tenho saudade de estar com meu pai. E quando eu estou com meu pai, a gente conversa, a gente senta, a gente vai chupar um sorvete, a gente tomar açaí, a gente vai conversar, falar sobre Bíblia, e sobre um monte de coisa. É gostoso estar perto do pai, não é? Você não acha que o pai, o nosso pai, está com saudade da gente? Qual a última vez que você chegou lá e fala, pai, vamos lá conversar? Qual é o nível de saudade que está no seu relacionamento, na sua coinonia com Deus? E por último, invista o seu tempo com o Pai. Persevere na comunhão com o Pai, porque é algo que o nosso corpo não quer. É algo que o pecado vai lutar para não deixar a gente fazer. Por isso que precede a palavra persevere na comunhão. Porque o inimigo não quer que você o adore, ele quer que você deixe de ficar perto do Pai. Porque longe do Pai você vai ficar carente. Longe do Pai você vai ficar sentindo falta de alguém. Longe do Pai você vai ficar sentindo órfão. Longe do Pai você não vai ter alguém que te acolha, que te cubra, que te olhe, que chore, que te ame ao olhar para você. A ação de Satanás está estritamente clara na parábola do filho pródigo. Ele não quer fazer você se arrebentar, ele quer fazer você sair de perto do Pai. Mas aí, como um salto, ele caiu em si, e de repente naquela hora Satanás olhou e falou, e agora perdemos. Ele volta, e para espanto dele e de todo mundo, o pai estava com os braços abertos dizendo, filho meu, volte para cá, estava te esperando.
O desafio para a gente hoje é: que tal a gente voltar à comunhão com o Pai primeiro? Talvez acertando isso, outras coisas na sua vida vão se aplumando, porque é aí que está errado, é aqui que está faltando, é a verticalidade da cruz que está com defeito, é isso aqui, ó. E a gente está insistindo em achar que é com os outros. Não é com os outros, não. É porque a gente se escondeu do Pai.